Está começando o programa Mais Vida para Você, programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje com o programa Jovem. E quem vai estar aqui conosco trazendo a palavra para você é o nosso seminarista Jefferson Proença. É isso aí, pessoal. Esse é o programa Mais Vida para Você. Hoje trazendo uma palavra especial para você jovem, para você adolescente. E eu quero falar sobre o propósito de Deus. Ao falarmos sobre o propósito de Deus, devemos também pensar em sua vontade, em seu plano para todos nós. Afinal de contas, são termos bem relacionados que podem ser entendidos da seguinte forma. Primeiro, o plano de Deus. O plano de Deus é o caminho que devemos trilhar para viver o propósito de Deus, que logicamente está dentro da vontade dele. Quando buscamos viver o plano de Deus, vamos experimentar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Na área familiar, profissional, sentimental, ou seja, na nossa vida de modo integral. Na Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o caminho para viver a vontade de Deus. É não fazer algo só porque todo mundo está fazendo, porque é moda do momento. Não entre nesse molde, nessa forma que muitas vezes deixa de fora valores, princípios que jamais deveriam ser abandonados. Lembre-se que nem sempre aquilo que desejamos é o melhor de Deus para nós, para as pessoas que nos cercam, para aqueles que estão perto de nós. Mas Deus sabe todas as coisas e tem o melhor da vida para você. Viver a vontade de Deus significa viver aquilo que é bom, porque é o melhor para nós. Viver a vontade de Deus significa viver aquilo que é agradável, porque nos traz paz, nos dá um senso de realização. Viver a vontade de Deus significa também viver aquilo que é perfeito. Sabe por quê? Porque atinge os objetivos de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus é o alvo a ser alcançado por todos nós, quando nos submetemos à vontade dEle e quando seguimos os planos dEle. Por isso, você deve descansar na vontade de Deus, pois quando você percebe o propósito de Deus em meio às situações que você enfrenta, sabe qual é a conclusão? É que Deus cuida de você de uma forma especial. Mas para viver esse propósito de Deus, qual deve ser a sua participação? Qual deve ser a minha participação? Primeiro, a necessidade de planejamento. Em Provérbios 16, versículo 1, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos. Não há problema em fazer planos. Cada um de nós tem a responsabilidade de planejar a própria vida, o dia de hoje, o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 3 anos e assim sucessivamente. Desde que você submeta este planejamento ao plano de Deus, à vontade de Deus. Jesus disse que uma pessoa que deseja construir uma torre se assenta primeiro para verificar se dispõe-se de todos os recursos para depois concluir essa obra. Da mesma forma, um rei calcula se possui soldados suficientes para enfrentar o inimigo. Há tantos jovens que começam algo, começam uma atividade, um curso, uma faculdade, um projeto e abandonam no meio do caminho. Desistem por falta de um bom planejamento. E não adianta depois vir com aquela desculpa: foi Deus que quis assim, fugindo da própria responsabilidade, da sua própria decisão. Eu te pergunto uma coisa: você faz planos para o futuro? Você planeja seus estudos, sua vida profissional, o que você deseja ser, estar nos próximos anos? A verdade é que o seu futuro depende do que você está semeando hoje. Agora preste atenção no que diz a continuação do versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, é Ele quem dá a última palavra. É Ele quem vai nos dirigir e fazer com que a nossa resposta seja correta. E para que isso aconteça, em segundo lugar, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Estar atentos àquilo que Ele quer nos dizer, quer nos falar, para que andemos no rumo certo, na trajetória certa, da forma correta, dentro dos propósitos de Deus, para que isso seja
que nós alcancemos. Sabe onde você encontra a vontade de Deus para a sua vida? Em sua palavra. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, o plano que Ele tem para nós. O propósito de Deus para você se encontra nessa palavra que é viva e eficaz. Lá em Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Também diz em Salmos, capítulo 1, que felizes são aqueles que têm prazer em buscar na palavra de Deus o conhecimento, a direção, o rumo, o propósito de Deus para suas vidas. E continua dizendo que essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, que dão frutas no tempo certo, que suas folhas não murcham e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Eu quero terminar dizendo algo. Não viva a vida de forma egoísta. Viver não tem nada a ver com uma simples realização ou uma experiência em particular. A tarefa mais importante da vida não é o que você faz, mas quem você se torna. E é o que Deus tem, que é o melhor da vida para você. Ore comigo neste momento. Pai querido, eu quero te agradecer por cada jovem que está nos assistindo neste momento, que o Senhor esteja abençoando e dando a eles, Senhor, a instrução na Tua palavra, Senhor, do seu propósito, dos seus planos na sua vida, Senhor. Que cada dia possamos buscar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Eu quero te deixar um convite todo especial nesse sábado, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, teremos um encontro jovem, onde você pode ouvir uma boa música, uma palavra especial do coração de Deus para você. Venha e traga os seus amigos. O nosso endereço fica ali na Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do Terminal Capão Raso. Esperamos por você. Fica na paz e, se Deus nos permitir, nos veremos no próximo programa. Mais vida para você. Tchau! Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que